Five Nights at Freddy's não é um filme bom. Sinceramente, me impressiona a quantidade de gente que tá achando isso aqui qualquer coisa mais que medíocre. Mesmo com anos de desenvolvimento, passando por diversas ideias, e chegando nessa versão aqui, onde se tem um envolvimento desde o começo do próprio criador da série, o resultado final é sem graça. E eu sei o quanto muitos fãs árduos da franquia amaram esse filme, acharam uma obra incrível, a adaptação perfeita, e que se alguém não gostou é porque não conhece e entende o suficiente de FNAF. Pois então, pode ficar tranquilo que eu conheço até que bastante. Eu lembro de assistir e jogar os primeiros jogos e ser bastante fisgado por toda aquela atmosfera e o medo que causava. Assistir vários Let's Players jogarem era bastante divertido justamente pelos sustos e afins. Subsequentemente, esse interesse me fez cair num poço sem fim de teorias para entender essa história que, bom, é complicada para dizer o mínimo. Eu sou alguém que ainda hoje em dia acompanha essa franquia, e mesmo estando nessa posição, eu não gostei do filme de Five Nights at Freddy's, porque pra mim, ele falha de muitas formas como um filme e também esquece dos aspectos cruciais que fizeram os jogos serem tão memoráveis. Então, sem mais delongas, oi, eu sou Gustavo Costa e esse é o porquê o filme de Five Nights at Freddy's não é uma boa adaptação dos jogos. Esse filme foi feito a princípio da melhor forma possível. Embora seu desenvolvimento venha desde 2015 e tenha passado por múltiplos roteiros que nunca seguiram pra frente, essa versão aqui desde o início foi concebida pelo próprio Scott Cawthon, criador da franquia dos jogos. Ele tá aqui acreditado como um dos roteiristas do filme, tendo um grande envolvimento na obra e uma liberdade criativa para fazer as coisas da maneira certa. E é isso que queremos, certo? Uma adaptação que o criador esteja lá fazendo questão que esteja nos conformes, não é? Tudo parecia estar no caminho certo para um bom filme de Five Nights at Freddy's, com exceção de um pequeno detalhe. Scott Cawthon é um péssimo contador de histórias. Existe um motivo para todo fandom de FNAF não conseguir concordar em nada envolvendo a história dos jogos. Um motivo para existirem milhares de vídeos de teorias tentando explicar diversas coisas. Essa franquia é uma confusão sem fim, e não porque é um mistério super bem elaborado e difícil de decifrar, mas simplesmente porque é contado das maneiras mais confusas possíveis. E não só isso, mas a história em si se contradiz muitas vezes, e não faz tanto sentido assim. Mas essa é a graça dessa franquia, certo? Não é o ideal, mas o que fez ela ter um fandom tão engajado até os dias de hoje é essa bagunça, que francamente todo mundo sabe que não tem resposta. Mas agora, quando vamos falar de filmes em si, a história já não é a mesma. Pra começar, por que eu não gostei do filme de Five Nights at Freddy's? Desde os primeiros segundos, ele é um filme que se mergulha numa previsibilidade, uma história que não parece ter nenhuma inspiração por trás, que traz clichês batidos do terror e não busca executá-los de maneira minimamente interessantes. A história desse filme de um cara que viveu um trauma e decide ficar revivendo em sonhos de novo e em um cenário repetitivo que simplesmente não avança, chega a ser patética. Sério, existe uma quantidade irritante de cenas com o Mike vivendo o mesmo sonho, onde a primeira consiste em nos mostrar que sonho é esse, de forma bem detalhada, e as seguintes mostram ele indo atrás de crianças fantasmas, mas sem nenhum sucesso, o que resulta em um grande nada para o filme e para nós que estamos assistindo. Não existe nenhum avanço nesse drama que é o foco central do longa, e me deixa muito curioso porque numa obra onde o atrativo são esses animatronics, ser feita essa decisão da história ser sobre esse drama barato e sem nenhuma atenção. A figura antagonista do filme também está inserida nesse drama familiar, sendo essa tia super caricata que não possui personalidade além de ser uma pessoa má que vai tentar atrapalhar o nosso protagonista. E isso é bizarro, não é? Num filme baseado no jogo onde todo o terror vem desses animatronics desesperados para nos matar, a ameaça aqui é uma personagem original que é descartada rapidamente e temos zero envolvimento. Os animatronics, mesmo que sejam super bem feitos, inclusive tá aí meu maior elogio ao filme, são completamente deixados de lado e tem pouquíssimos momentos onde são aproveitados. O recurso do jumpscare, que é característico dos jogos e um dos mais baratos e fáceis de se executar no terror, mal acontece. E quando acontece, é sem impacto nenhum. Como assim, sabe? É um total desperdício desses personagens e locação. Toda essa premissa central de Five Nights at Freddy's, onde se tem que sobreviver 5 noites em um lugar assombrado, é simplesmente de nenhum interesse pra trama. E parece mais uma pequena referência, uma nota de rodapé do que qualquer outra coisa. A todo momento, esse filme não tá preocupado em te fazer sentir alguma coisa, mas sim em somente te explicar a história, te dar informações e pronto. A gente tem literalmente uma personagem que é feita com a única intenção de explicar tudo tintim por tintim para o espectador, onde a todo momento que ela abre a boca a gente se prepara para uma chuva de exposição, com direito a um plot twist que simplesmente não faz a gente sentir nada. Pensa aqui comigo, quando Vanessa revela ser na verdade filha de William Afton, o assassino das crianças, essa é a primeira vez que a gente ouve esse nome durante todo o filme. Quando ela diz essa informação, é só mais uma que tá ali pra explicar o porquê ela sabe tanto da pizzaria. Explicar que esse assassino controla os animatronics e que ele vai aparecer no final. A história não vira, não te empolga, não toma um rumo imprevisível, ela só é explicada.
E isso é a todo momento do filme. É sempre sobre explicar a história e nunca nos fazer sentir ela de nenhuma maneira, se preocupando mais em te entregar um conteúdo do que aproveitar toda aquela situação única ali e nos engajar em momentos verdadeiramente interessantes. Mesmo sendo um filme de terror PG-13, ainda existem sim maneiras de conseguir causar medo, mas em nenhum momento Five Nights at Freddy's sequer tenta fazer isso. Existe somente uma sequência onde os animatronics são soltos ao seu potencial de assassinos, e é simplesmente sem graça. Não existem grandes estímulos sonoros, não existe uma maneira visual de deixar na mente do espectador implícito o que aconteceu, ele somente aparece na tela e a cena corta para no máximo um grito. Só. Parece que isso foi algo deixado de segundo plano, ao invés de ter sido a coisa mais importante do filme, como deveria ser. Assim, entramos no problema central de como essa obra falhou como uma adaptação dos jogos. Quando você joga Five Nights at Freddy's, uma coisa se destaca: a atmosfera. Sendo colocado na pele de um segurança que não pode fazer nada além de ficar sentado e acompanhando esses animatronics a fim de evitar a sua morte. Provavelmente o maior diferencial dessa obra, e o que fez ela ser um grande sucesso em contrapartida ao cenário de jogos de terror indie da época, foi o de tirar a movimentação do jogador. Onde a gigante maioria do gênero fazia você andar e pela exploração do local criar o medo, FNAF tomou a rota completamente oposta, limitando a movimentação do jogador. Algo, sem nenhum exagero, genial. A prioridade sempre foi como fazer o jogador se sentir, e o jogo traz uma série de aspectos que possuem o único objetivo de te causar essa ansiedade durante toda a sua jogatina, manejando uma bateria que gasta a cada ação, fazendo com que você não fique a todo momento acompanhando esses animatronics pelas câmeras, perdendo-os de vista às vezes, e essa mesma bateria sendo usada para as luzes que lhe mostram se alguns animatronics estão no corredor, e se tiverem, uma porta deve ser fechada, consumindo ainda mais essa bateria que só se esvazia enquanto a hora parece não passar e às 6 da manhã nunca chega. Isso misturado com a série de sons estressantes que são jogados no seu ouvido que às vezes indicam onde o perigo está, mas também te enganam, tudo isso combina num jogo que é construído para te deixar tenso e ansioso, até inevitavelmente você tomar um jumpscare. Desculpa, mas vocês conseguiram entender o que eu tô querendo dizer, não é? O filme traz simplesmente nenhum desses elementos que tornaram Five Nights at Freddy's tão único. O que fez essa franquia ser especial, o que fez o primeiro jogo fazer tanto sucesso, não foi a lore, as explicações, a grande história desse complexo personagem que é um guarda noturno que ganha o salário mínimo da época. O que fez tudo funcionar era o sentimento que esse jogo causava. O quão essa atmosfera era o crucial e o mais importante. A história naquela época era só uns jornais aqui e ali e outras assombrações que apareciam de vez em quando, mas estavam lá mais para acrescentar na atmosfera do que qualquer outra coisa. E até mesmo quando essa história foi sendo contada, sempre houve a preocupação na forma em que se conta. Eu tenho todas as minhas críticas a essa lore, mas contar através desses minigames em 8 bits adiciona muito a toda a atmosfera já assustadora daquele game. Ver que uma adaptação desses jogos ficaram tão populares por esse medo e ansiedade que causavam, jogar fora simplesmente qualquer resquício dessa atmosfera, a fim de uma história que prioriza mais de contar informações do que fazer você sentir qualquer coisa, é decepcionante. Existia um potencial com essa obra, existia algo genuinamente interessante a ser contado. E isso até mesmo nessa classificação indicativa, porque o medo podia ser causado pelo mistério, pela estranheza de situações, pela falta de informação, algo que você vai pensar que uma franquia como FNAF fosse levar ao seu filme, não é? A história é contada de formas misteriosas e enigmáticas, mas nem sequer com isso essa obra decide se comprometer. De muitas formas, o filme de Five Nights at Freddy's trai tudo que fez essa franquia ser tão especial em primeiro lugar. Eu, como alguém que foi fisgado por aquela atmosfera incrível do primeiro jogo, fico triste em ver um produto que joga tudo isso no lixo a serviço de lore, de explicar a história de múltiplas formas, ao invés de construir uma experiência que genuinamente ficasse com a gente, nos fizesse sentir algo, sabe? É sobre isso que filmes são, é isso que FNAF fez lá atrás. E infelizmente, o filme de Five Nights at Freddy's não me fez sentir nada.